passado. Não considereis o passado, diz a palavra de Deus. Não considereis o passado. Veja que eu estou fazendo uma coisa nova. Amém? Sejam bem-vindos. Vai chamando aí as pessoas para entrarem nessa live. Convide aí os seus amigos, seus familiares. Convide aí seus amigos para estar conosco aí nesse momento. Eu estou entrando aqui para trazer uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está nos dizendo esta palavra hoje. Isaías 43, sejam todos bem-vindos aí. Isaías 43, o Senhor, Ele manda um recado para nós, Ele manda uma palavra para nós, Ele fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Boa tarde, Samuel, seja bem-vindo. Boa tarde, Leila, vocês que estão entrando aqui conosco neste momento. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Uma palavra que vai fortalecer a sua fé, vai fazer você ressignificar, talvez, um momento de dificuldade que você está vivendo, um momento de luta que você estiver vivendo. Nós vamos trazer aqui uma palavra de Deus para o seu coração. Quantas pessoas vão entrando aí? Quantas pessoas vão entrando aí para a gente já trazer essa palavra aqui? Eu quero trazer essa palavra para que você possa meditar e saber que Deus, Ele é um Deus de novidade de vida. Ele é um Deus de coisa nova. O nosso Deus é um Deus que faz coisas novas na nossa vida, né? Deus colocou essa palavra no meu coração domingo e eu palestrei lá no domingo, preguei lá no domingo essa palavra, e foi uma palavra que falou muito no coração das pessoas que ali estavam. E eu percebi, eu senti uma mudança no comportamento das pessoas de domingo para cá. Porque o maior projeto do nosso inimigo é fazer com que nós fiquemos paralisados, ou que nós fiquemos preocupados com tudo, preocupado com as coisas, preocupado com o fim das coisas, preocupado como que vai ser o amanhã, preocupado se vai dar certo aquilo que nós estamos fazendo. Nós nos preocupamos com tantas coisas, né? Tantas coisas que muitas vezes nos tiram a atenção, nos tiram a nossa paz, a nossa tranquilidade. Coisas que muitas vezes até nos faz adoecer, né? Porque uma pessoa que vive preocupada, ela vive doente. Ela não tem paz, ela não tem tranquilidade para comer, tranquilidade para desfrutar, né, das coisas. O Senhor, ele fala assim, que Ele quer que nós experimentemos qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade dEle. É isso que Deus tem para nós. Que nós venhamos a experimentar a boa, ou seja, aqui Deus está falando de nível de coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Ele fala, eu quero fazer. É isso que eu quero que vocês experimentem. A boa, a agradável e a perfeita vontade. Né? Então é um caminhar diário de você ir crescendo, você ir aprendendo, você ir ressignificando as coisas, você ir resolvendo
aquelas questões que muitas vezes deixa você embaraçado, deixa você embaraçada, deixa você cansado, deixa você oprimido, sobrecarregado. Então essas coisas nós temos que ir aprendendo a tirar essas cargas aí de sobre as nossas costas. E aprendermos a entregar nas mãos do Senhor aquilo que nós não temos condição de resolver. Deixar que Deus resolva. Tem muitas pessoas que falam assim, mas Deus ele está muito ocupado. Deus ele já tem tanta coisa para se preocupar. Tem pessoas que falam assim, né? Que Deus já tem tanta coisa para se preocupar e que às vezes a gente fica perturbando a Deus. Não. O Senhor ele fala assim, que ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer, ele fala, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então ele fala, o Senhor fala assim, vinde a mim. Ele convida, o Senhor convida, ele fala assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele nos convida a vir até ele. E ele fala assim, troca comigo esse fardo pesado pelo meu que é leve, né? O Senhor é poderoso para poder fazer infinitamente mais. Então ele nos convida a deixar o nosso fardo pesado, a deixar as nossas dificuldades sobre ele, trocar com ele pelo fardo dele que é leve, né? Então, o Senhor ele tem prazer de aliviar as nossas cargas, de aliviar as nossas dificuldades, né? E aí o Senhor, eu pedi no Senhor uma palavra para eu pregar domingo. Nós estamos nos preparando, porque domingo agora é aniversário da igreja, né? A igreja ali onde eu estou pastoreando está completando 25 anos, né? 25 anos. Então, assim, a gente está num momento de festa, onde a gente está, assim, preparando toda a festa. E sabe quando você está prestes a fazer o seu aniversário? Aí você está planejando sair, planejando passear, planejando comprar algumas coisas, ganhar presente. Então nós estamos nesse momento de festa, né? Nos preparando para esse aniversário, né? E aí eu pedi ao Senhor uma palavra, para eu trazer uma palavra ao coração da igreja. E o Espírito de Deus, ele me levou aqui no livro de Isaías, livro de Isaías 43, onde fala assim, no versículo 18, o Senhor ele fala assim, não vos lembreis das coisas do passado. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Por que Deus está dizendo isso? Para nós não ficarmos lembrando das coisas passadas e nem ficar considerando as coisas antigas. Eu estava falando ali para a igreja domingo, eu falei assim, às vezes a pessoa ela vem para o culto e ela não consegue assentar e assistir o culto. Ela não consegue sentar e orar. Ela não consegue sentar e adorar a Deus. A pessoa está ali ansiosa, preocupada. Muitas vezes com o celular na mão ali na hora do culto. Às vezes a pessoa, você olha para a pessoa está ali no celular olhando, com o dedo ali olhando o celular na hora do culto, né? E aí eu falei assim, irmãos, eu gostaria de pedir a vocês, você que está com o seu celular, guarde o seu celular agora. Guarde o seu celular. Deus, ele quer falar com você agora. Né? Eu estava dizendo para os irmãos, Deus quer falar com você. Você teve o dia inteiro para você resolver os seus problemas. Você teve o dia inteiro para solucionar. Talvez você agora está aí tentando solucionar um problema no celular. Mas eu quero dizer para você, aquilo que passou, não importa se passou meia hora, se passou uma hora, ou se passou há 5 anos, ou há 10 anos, há 20 anos, o Senhor ele nos convoca hoje e ele está dizendo, pare de ficar olhando as coisas do passado. Pare de ficar olhando as coisas do passado. Pare de ficar olhando para trás. Nós precisamos, precisa viver o hoje. O hoje. A própria palavra, ela fala assim, que cada dia tem o seu mal. Para cada dia já tem o seu mal. Ou seja, já tem uma coisa, algo determinado para cada dia.
Não adianta nós ficarmos vivendo hoje pensando no passado, pensando naquele problema, eu teria que resolver. Às vezes a pessoa está ali em casa, por exemplo, a pessoa larga o serviço e vem para casa, chega em casa, ao invés da pessoa largar aquele problema do serviço lá, a pessoa está dentro de casa preocupada com o problema lá do serviço. E aí o que acontece? A pessoa ela nem resolve o problema lá do serviço e ela também não desfruta do lar dela, daquilo que ela está vivendo agora. Por quê? Porque a pessoa está presa em algum lugar. Ou ela está presa no passado, ou ela está ansiosa no futuro. Como que vai ser? Se acontecer isso comigo, se acontecer aquilo comigo, se eu sair do emprego, se eu perder o emprego, como que vai ser? Como que vai ser da minha casa? Como que vai ser dos meus filhos? Como que vai ser disso, daquilo? E ali a pessoa ela não vive o que Deus tem para ela. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para você? Ele diz assim, eu quero que você experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade. Então Deus tem uma boa medida, recalcada, sacudida para nós. É isso que Ele tem para nós. Mas para que nós venhamos a desfrutar de tudo isso, nós precisamos nos desprender das coisas. E eu dizia assim, domingo lá na igreja, aquilo que não tem remédio, é um ditado que a gente fala, né? Um ditado mineiro que minha mãe fala, meu pai falava muito. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Então se você não conseguiu resolver até agora, entrega na mão do Senhor. Ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que é confiar? Confiar, você já viu uma criança pequenininha ali, de 1 aninho, de 2 aninhos, quando você coloca aquela criança ali no lugar mais alto, né? E você fala com aquela criança, dá o braço para ela pular, e aquela criança sem medo, ela pula nos seus braços. Ela não está preocupada se você vai deixar ela cair, ela não está preocupada se ela vai se esborrachar no chão. Ela não está preocupada com nada disso. E é isso que Deus espera de nós. Ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiança. Confiança no Senhor é você deitar e dormir em paz. É você poder deitar e dormir, como diz aquela palavra do Senhor que fala assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor. Em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. O que te segura não é homem, o que te segura não é mulher, não é pastor, não é político, não é a posição do país. Nós vemos aí muitas vezes um caos, estamos vivendo um caos na política, estamos vivendo um caos no sistema, estamos vivendo um caos familiar, estamos vivendo um caos em várias áreas. Mas e aí? Aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias, não se cansarão. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para o seu coração nessa tarde e dizer para você, o Senhor está dizendo, não vos lembreis das coisas do passado, não considereis as coisas antigas. Viva o hoje, você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Desfrute de hoje. Desfrute da sua casa, desfrute da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, desfrute do seu pai, da sua mãe, desfrute daquilo que você tem, hoje. As pessoas hoje, a juventude hoje, elas ficam tão angustiadas e preocupadas com aqui, com aquilo outro. Essa semana eu estava vendo um vídeo aí que um cara fez falando, está indo embora a geração de ferro, né? A geração de ferro, aquela geração que eu faço parte dessa geração de ferro, aquela geração da minha mãe que faz parte dessa geração de ferro, que teve 8 filhos, mas naquele tempo era diferente. Não, irmãos, não, minha irmã, não é diferente, é a mesma coisa. O Deus é o mesmo.
O Deus que sustentou no passado é o Deus que te sustenta no presente e é o Deus que vai te sustentar no futuro. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. As pessoas casavam antigamente, não tinha onde, como diz o outro, como diz aquele versículo que fala sobre Jesus, fala assim, não tinha nem aonde recostar a sua cabeça. Eu me lembro que quando eu era pequena eu ainda sou, né? Mas quando eu era criança, com 7, 8 anos, eu me lembro que nós morávamos em um cômodo, 3x4, um cômodo. O banheiro ficava do lado de fora. Não era banheiro, era uma privada, a gente chamava de privada. Eu não sei nem se você sabe o que é, mas era uma privada. Era o quê? Era um cercadinho assim de tijolo, uma madeira por cima, um buraco, e ali você chegava e fazia suas necessidades. Você limpava, como diz o Pablo Marçal, o seu orifício rugoso, você limpava com jornal, suas partes íntimas, você limpava com jornal, ou folha de revista. Você já limpou os seus órgãos com revista? Com revista? Aquela folha de couchê brilhosa, você já limpou alguma vez? Limpou com jornal? Pois é, era isso que a gente tinha. Eu me lembro que todo dia a gente ia numa pedreira, chamava pedreira, era um lugar onde tinha a água, tinha um cano de água, grandão assim, e uma caixa d'água enorme, era aquilo lá que sustentava a água para todo o bairro. Fazia fila de 20, 30 pessoas pegando água no balde. Lá em casa nós éramos 8 filhos. E aí cada um de nós ia com uma latinha. Os menores iam com aquelas latinhas menorzinhas de 2 litros e os maiores iam com aqueles baldão. E a gente andava lá da pedreira com aquele balde, fazia uma rodia. Não sei se você sabe o que é uma rodia. É um pano, tipo uma toalha, que você torcia assim, e punha na cabeça, e punha a lata na cabeça. E em casa tinha aquele latão de 200 litros. Aí a gente ia enchendo aquilo de água. Alguém aqui deve lembrar disso. Se você lembra, coloca aí, se você já viveu isso. A casa onde nós morávamos, depois meu pai aumentou aquele um cômodo, dormia minha mãe, meu pai e 8 crianças. A casa, aí depois nós fomos construir, e nessa mesma pedreira eles arrebentavam pedra, e tinha as britas que ficavam no chão. A gente, do mesmo jeito, a gente ia lá, carregava aquelas latinhas de brita para poder construir a casa. A vassoura da casa, sabe o que era? Era alecrim, você deve conhecer o alecrim. Ou Maria Preta, que a gente chamava, né? Maria Preta e alecrim. A gente cortava, fazia vassoura, colocava um cabo para varrer a casa. O chão de terra batida, não tinha nem piso na casa. E hoje as pessoas acham que não pode ter filho porque não tem dinheiro. A pessoa recebe 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil. E a pessoa acha que ela não pode criar um filho. A pessoa acha, eu não estou falando aqui só por causa da criança, estou falando aqui de você aprender a confiar em Deus. Em você saber que Deus é poderoso. Mas não é você, é muito bonita essa palavra, não, é você viver essa palavra. Sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aquilo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer porque Ele é poderoso para fazer. Por isso Ele está falando aqui em Isaías, não vos lembrei das coisas passadas, não fica presa no passado. Eu vivi tudo isso, eu vivi essa história, eu lutei. Minha família lutou, minha mãe lutou, meu pai lutou, mas hoje é uma outra história. Uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você. Deus tem uma nova história para nós. Uma nova história.
A glória da segunda casa será maior e melhor do que a primeira. Deus sempre fará em nossa vida coisa nova. E ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova na sua casa. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida. Não tenha medo, não duvide. Ele é poderoso para fazer. Agora sairá a luz. Você sabe aquela escuridão que talvez você está vivendo? Você sabe aquele momento difícil que talvez você está vivendo? Talvez em alguma área da sua vida está obscura, está oculta. Você não está conseguindo enxergar uma resposta, você não está conseguindo enxergar uma solução em alguma área na sua vida, talvez no casamento, talvez na vida financeira, talvez no seu ministério, talvez na família, talvez um problema de saúde, tem alguma área que está obscura, que está escura, que está oculta e que você não conseguiu ainda uma resposta. Eu quero dizer para você, eu quero profetizar na sua vida nessa tarde de terça-feira, esta palavra de Isaías que diz: eis que faço nova, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Tudo que está obscuro, tudo que está oculto, tudo que está escondido, tudo que ainda não foi revelado na sua vida, Deus vai trazer luz, Deus vai revelar, Deus vai mostrar para você. O nosso Deus é um Deus de promessa. Um Deus de promessa. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 12, quando você abre aqui, eu quero ler aqui rapidinho com você, em Gênesis. Eu preguei essa palavra domingo e eu mostrei para os irmãos que não é só uma palavra, não é só uma suposição, é uma palavra verdadeira que Deus está dizendo que vai fazer coisa nova na nossa vida. Aqui em Gênesis 12, vocês já devem conhecer a história, já devem ter ouvido falar. Fala assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus, ele quer fazer o quê? Uma coisa nova. Ele fala com Abraão: eu quero fazer uma coisa nova na sua vida, Abraão. Sai daí desse lugar, do meio desse povo, dessa terra, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E ele fala assim: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, do jeito que Deus disse para Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele sai, ele pega sua esposa e sai, em obediência à palavra do Senhor. E Abraão, ele tem a sua vida abençoada, como o Senhor disse. Ele tem o seu nome engrandecido, como o Senhor disse. O Senhor disse: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, eu vou te abençoar. E através de ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esta palavra é uma promessa de Deus a Abraão, mas é também uma promessa de Deus a mim, e é uma promessa de Deus a você. Nós somos descendentes de Abraão. Como diz, Abraão é o nosso avô, né? O bisavô, tataravô, sei lá o que é. Mas nós vimos da linhagem de Abraão. E as promessas que Deus fez a Abraão aqui. Ele falou assim: eis que abençoarei os que te abençoarem. Você não tem que se preocupar com aquela pessoa que está te maltratando, com aquela pessoa que está te perseguindo, com aquela pessoa que é uma pedra de tropeço. Você deixa essa pessoa na mão de Deus, meu irmão. Deixa essa pessoa na mão de Deus. É 1 minuto só e a pessoa não existe mais. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente, mas se for depender de Deus, e se for preciso, Deus arranca qualquer pessoa que tiver no seu caminho como uma pedra de tropeço. Qualquer pessoa que está ali, que foi implantada por Satanás para impedir você de viver o melhor de Deus, de desfrutar do melhor de Deus. Se tiver uma pessoa
colocada pelo diabo no seu caminho, no seu trabalho, onde você estiver, que foi plantada ali para impedir as bênçãos de Deus de chegar na sua vida, conforme diz a palavra de Deus lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando fala que Daniel decidiu jejuar durante 21 dias, pedindo a Deus uma bênção. E no mesmo dia que Daniel decidiu, a Bíblia vai dizer que um anjo, 21 dias depois, aquele anjo chega para Daniel e fala assim: olha, Daniel, desde o dia que você colocou esse propósito no seu coração, desde o dia que você começou esse empreendimento, desde o dia que você começou nesse trabalho, desde o dia que você começou nesse casamento, desde o dia que você começou a fazer isso que você está fazendo, desde o primeiro dia que você começou, Deus já tinha liberado a bênção para você. Só que tinha um demônio que estava impedindo. Então muitas vezes aparecem demônios enviados, como diz o outro, do quinto dos infernos, para tentar impedir as nossas bênçãos, para tentar impedir nós de desfrutarmos aquilo que Deus tem para nós. Levanta, sim, muitas vezes levanta opositores, muitas vezes levanta pessoas que quer fazer você parar, igual quis parar Neemias. Quando Neemias começou a reconstruir o templo, a Bíblia diz que pessoas começaram a se levantar de tudo quanto é lado. Levantou Sambalate e Tobias para tentar impedir Neemias de continuar aquele projeto. E ele falou assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu não vou me distrair com nada. Então eu quero dizer para você hoje, não se distraia. Não deixe que o inimigo, não deixe que os problemas distraiam você e impeçam você de chegar onde você quer. Às vezes você ora pedindo a Deus uma bênção. Às vezes você ora pedindo a Deus um casamento. Às vezes você ora pedindo a Deus um emprego. Às vezes você ora pedindo a Deus algo. E Deus, ele te dá o casamento. Deus coloca ali aquela pessoa na sua vida. Deus, ele te dá aquele emprego que você orou, que você pediu. Coisas impossíveis de acontecer. Que você olha e fala assim: eu jamais imaginei que isso, eu estava orando, eu estava pedindo. Mas eu confesso que eu pensei que era impossível acontecer. Mas Deus fez. Deus colocou você nessa empresa. Deus realizou o seu sonho. E aí a pessoa, ela começa a trabalhar. Ela começa no casamento e daí a pouquinho a pessoa já quer desistir. Daí a pouquinho a pessoa já quer paralisar. Daí a pouquinho a pessoa já quer amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Ah, não vou ficar casado porque tá assim, tá assado. Ah, não vou ficar nessa empresa porque tá assim, tá assado, tem perseguição, tem isso, tem aquilo, levantou isso, levantou aquilo. Irmão, seja homem. Irmã, seja mulher. Seja mulher de caráter, de persistência, de coragem. Não desista. A vitória não é para quem começou, a vitória é para quem continuou. A vitória chegou. Apocalipse fala: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer. Muitas pessoas começam com você, mas não terminam com você. Muitas pessoas começam na mesma caminhada que você, mas elas ficam paralisadas pelo meio do caminho. Muitas pessoas, elas não vão chegar com você no pódio. Não vão chegar com você no final da corrida. Muitas pessoas vão cair no meio do caminho. Vão parar, vão voltar atrás. Mas você tem que continuar, você tem que persistir. Não olha para quem caiu, não olha para quem voltou, nem olha para quem está ali paralisado. Olha para frente e fala assim: eu vou continuar, eu vou seguir. Quem quiser cair, que caia, porque eu estou de pé. Eu não vou cair, eu vou permanecer, eu vou continuar a minha jornada. Vou continuar na minha jornada. E assim como Deus foi comigo no passado, Ele vai ser comigo no presente. Eu não vou ficar paralisado, olhando o que aconteceu lá há 5 anos, 10 anos, há 15 anos, não. É para frente que se anda.
E aí Deus fala com Abraão: Abraão, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, eu quero fazer algo novo na sua vida. Eu quero trazer uma luz para você, como diz Isaías capítulo 43, 18, 19. Eu quero trazer algo novo. Eis que eu farei uma coisa nova. Eu farei uma coisa nova. Eu colocarei luz, eu colocarei um caminho no deserto. Você já andou no deserto? Não, você já viu o deserto? Já? Deserto você olha, se você olhar para a direita é uma coisa, se você olhar para a esquerda é a mesma coisa, se você olhar para frente é a mesma coisa, se você olhar para trás é a mesma coisa. Deserto você não tem distinção do que está acontecendo, de onde você está. Talvez você está no seu casamento, talvez você está na sua vida empresarial, na sua vida ministerial, na sua família, como isso aqui. Você olha para um lado, não vê solução, você olha para o outro, está tudo um caos. O Senhor, Ele fala: eu vou colocar um caminho no deserto. Deserto não tem caminho. Deserto não tem. Você não sabe para que lado você vai. Mas isso é para quem não tem Deus. Porque quem tem Deus, Ele fala assim: eu vou colocar um caminho no deserto para você. Eu vou te mostrar uma direção. Nesse problema que você está enfrentando, nessa luta que você está enfrentando. Eu vou... Ei! Essa palavra é para você que me ouve agora. Você que entrou aqui agora. Talvez você pensou assim: eu entrei, para que eu entrei aqui? Estava uma live e eu entrei. Nem sei por que eu entrei, mas você entrou. E eu sei por que você entrou. Porque Deus, Ele tem essa palavra para você. Para dizer para você: eis que eu vou colocar um caminho, uma solução nesse problema que você está enfrentando. Nessa luta que você está enfrentando, eu vou te mostrar um caminho. Eu vou te mostrar uma solução. Fique tranquila. Fique tranquilo. Não se desespere. Não desista, não volte atrás. Eu vou colocar um caminho no deserto para você. Eu vou fazer coisa nova na sua vida, o Senhor está dizendo. Eu vou colocar rios no ermo. Ermo é deserto, é lugar insípido, é lugar sem esperança. Ele fala: eu vou colocar rios. Chover no deserto pode até acontecer, é muito raro. Mas rio no deserto é milagre. E Deus está dizendo: eu vou colocar rio no deserto. Eu vou colocar um caminho no deserto para você. Para você passar. Ou seja, não tem solução. Aquela situação que você está, que você olha e não tem solução. Ele diz, o Senhor está dizendo: eu vou colocar um caminho no deserto para você passar. Eu vou trazer uma solução para esse problema. Deus, Ele te trouxe aqui nessa tarde para dizer isso para você. Eu sou o Senhor teu Deus que te diz: eu vou colocar um caminho no deserto para você. Nessa situação que você está, um beco sem saída, eu vou colocar um caminho. Eu vou te dar uma resposta, um caminho para você. Ele vai mostrar para você. Nós temos aqui várias pessoas na live. O caminho que ele vai mostrar para a Mari não é o caminho que ele vai mostrar para o Fernando Henrique, para o Rafael, para a Ana, para a Bárbara, para a Cidinha, para a Priscila. O caminho que ele vai colocar um caminho para cada pessoa. O caminho que serve para mim talvez não serve para você. Mas o Senhor está dizendo nesta tarde: eu vou colocar um caminho no deserto para você. Ou seja, uma solução. Você vai encontrar solução para esse problema que você está enfrentando. Deus, Ele vai revelar, Deus, Ele vai mostrar para você uma solução, um caminho. Amém? E aqui Deus fala com Abraão: sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, vá para o lugar que eu te mostrarei. Ou seja, Deus está falando o mesmo que Ele falou em Isaías 43, eu vou te mostrar uma coisa nova. Eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Né? E aqui o interessante é que depois, quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 26, amém, Cidinho? Quando nós vamos lá para Gênesis capítulo 26, nós encontramos essa palavra. Já estou terminando aqui, fala assim: e havia fome na terra, além da primeira fome. Olha só o que Deus está falando. Havia fome na terra, além da primeira fome. Ou seja, o mesmo que aconteceu no passado.
A mesma fome que aconteceu lá no passado. O Senhor está dizendo que havia agora no presente. E havia fome no passado além da primeira, e era uma fome maior. Era uma luta maior. Era uma dificuldade maior. De que ele está falando aqui? Do tempo de Abraão. Agora nós estamos em Gênesis, nós estávamos em Gênesis 12, agora nós estamos em Gênesis 26. Agora já não estamos falando mais sobre Abraão, estamos falando sobre Isaac, filho de Abraão. E havia fome na terra além da primeira fome. Então na época de Abraão houve uma fome, houve uma necessidade, houve uma dificuldade. Abraão enfrentou uma luta, uma dificuldade, um deserto. Um deserto sem caminho. E aí a Bíblia está dizendo aqui, havia fome além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua casa, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as famílias da terra. Aí no versículo 5 de Gênesis 26, 5 fala assim: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. E assim habitou Isaque em Gerar. Isaque, filho de Abraão, ele vai em busca de um caminho, de uma solução. Ele chega numa terra chamada Gerar. E quando Abraão chega naquela terra, está tendo uma grande fome, uma grande luta, uma grande dificuldade ali. Isaque ele chega, quando ele vai entrando na cidade, eu imagino Isaque entrando na cidade e ele dando de cara com os moradores daquela cidade, saindo todo mundo e indo embora. Por quê? Por causa da fome. Não tinha plantação, não tinha, os animais tinham morrido tudo, as plantas não nasciam mais, não cresciam, todo lado deserto, fome. E quando Isaque vê aquele quadro ali, embora Deus que tinha enviado ele, quando ele vê aquele quadro, porque muitas vezes Deus te envia e você pensa assim, eu vou chegar lá, vai ser só glória. E às vezes não. Você enfrenta algumas lutas, algumas dificuldades em todo lugar. É o que eu te falei no seu trabalho. Você ora pedindo a Deus um trabalho, Deus te dá o trabalho do jeito que você pediu. E aí você chega lá, tem um filho do capeta lá dentro, tem um problema lá, tem uma dificuldade lá, e você quer cair fora, você quer sair fora, pular fora do barco, por causa do problema. Isaque também quis a mesma coisa. Talvez que você está querendo sair fora do problema, abandonar o casamento, abandonar a família, abandonar, casa com a mulher dos seus sonhos, casa com o marido dos seus sonhos, daí a pouco quer meter o pé e sair lá fora, e sair lá na frente. Por causa de quê? Por causa das dificuldades, por causa da fome, né? Porque diz assim, havia fome na terra. Fome é necessidade, é falta de alguma coisa. Aí você fala, não tem mais amor, o amor acabou, tá faltando amor. Aí tá faltando amor, você quer meter o pé. E havia fome na terra além da primeira. Isaque, qual que é o desejo de Isaque? O mesmo que muitas vezes você está. O mesmo que a maioria de nós às vezes está. Quando você está com problema, você quer pular fora do barco. Você quer cair fora. Eu não vou ficar nesse casamento. Tá assim, tá assado. Eu não vou ficar nessa empresa. Tá assim, tá assado. Tem problema aqui na empresa. Tem pessoas assim, assado. Tem fome. Ou seja, tem falta de alguma coisa. Falta de paz. Falta de comunhão.
E havia fome na terra, além da primeira. O que Isaac pensou? Vou pular fora. Vou cair fora, eu não vou ficar aqui. Vou sair fora. E aí a pessoa desiste. Mete o pé no casamento, mete o pé no namorado, mete o pé no noivo, mete o pé no emprego, mete o pé na família. Vou cair fora. E aí, Isaac também quis fazer a mesma coisa. Sabe por que ele não fez? Porque a Bíblia fala que quando ele estava descendo para o Egito, ele falou assim, eu vou lá em Abimeleque, porque lá em Abimeleque, lá tem provisão, lá tem bênção, eu vou lá buscar um bocado de bênção, eu vou lá, né? Vou lá em outro lugar buscar a bênção, né? Tem pessoa que vive atrás de bênção. E ele falou assim, eu vou lá em Abimeleque, o rei dos filisteus. E quando ele estava descendo, a Bíblia diz assim, e apareceu-lhe o Senhor, Gênesis 26, 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Fica nessa terra. Peregrina nessa terra. E eu serei contigo. E eu te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Às vezes você está prestes para tomar posse de uma bênção, mas você não toma, sabe por quê? Porque você desiste. Porque você cai fora, você sai fora do barco. Você abandona quem você começou. Você abandona, você entrou no barco. Você começou no barco. E você quer abandonar, você quer sair fora, você quer cair fora. E Deus fala nessa tarde para você, não desças ao Egito. Não abandona o barco. E o Senhor fala, da mesma maneira que eu abençoei Abraão, eu vou abençoar você. E a Bíblia diz que Isaac habitou naquela terra e Deus abençoou Isaac. E em Gênesis 28, já finalizando a palavra, em Gênesis 28, 14 fala assim, Gênesis 28, 13 fala assim, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, e ao oriente e ao ocidente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te darei, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Agora Deus está falando com quem? Deus está falando agora com Jacó. Deus fala com Abraão, Gênesis 12, Deus promete a Abraão que todas as famílias da terra serão abençoadas através dele. Chegamos em Gênesis 26, Isaac quer fugir do problema, quer correr, quer pular fora do barco. Deus fala, não pula fora, não saia fora, fica aí. Fica aí onde você está. Fica aí nesse casamento. Fica aí nessa empresa. Fica aí nesse ministério. Não pula fora. Não pula fora. Não abandona o barco. Não seja um desertor. Não seja um desertor. Quem deserta uma vez, deserta duas, deserta três, deserta quatro. Já foi comprovado que a pessoa que abandona um casamento, ele tem uma tendência a abandonar outros casamentos. Ele tem uma tendência a separar uma vez, a separar duas vezes, a separar três vezes, a separar quatro vezes. Porque ele já instalou na mente dele, esse chip de desertor, de abandono, de sair fora, de quando as coisas apertam, cai fora. Cai fora. Não enfrenta o problema de cara, de peito, como homem. Igual Deus falou para Davi, seja homem. Seja homem. Não abandona o barco. E Deus fala com Isaac, não abandona. Fica aí em Gerar. Eu vou honrar você aí, eu vou te abençoar aí. O que eu tenho para fazer na sua vida, eu vou fazer aí onde você está.
Quem quiser abandonar, que abandone. Quem quiser cair fora do barco, que caia. Muitas pessoas vão começar com você, mas não vão terminar. Muitas pessoas vão ficar pelo caminho, mas que seja essas pessoas abandonar o barco e não você. Permaneça no barco, permaneça firme. Enfrente de cara os problemas, as dificuldades, seja elas quais forem. Enfrenta. De peito aberto, de cara aberta. Confiando em Deus e na sua palavra que está dizendo. Conforme nós começamos aqui. Isaías 43. Eu, o Senhor, eu farei uma coisa nova na sua vida. Fica quieto onde você está e eu vou fazer coisa nova. Não fica considerando o passado, as coisas que passaram. Perdoa, libera perdão, começa de novo. E agora aqui nós estamos falando de quem? De Jacó. Quem que é Jacó? Filho de Isaac. Jacó está aqui no deserto. Você já conhece a história de Jacó e de Esaú, a briga que eles tiveram, os dois irmãos. Aí Jacó tem que abandonar a casa e sair, está fugindo. E ele chega aqui em Gênesis 28. Jacó chega aqui em Gênesis 28. E ele tem uma visão, ele vê Deus ali na escada. Ele está dormindo, ele está sozinho, abandonado. Não tem nada, a única coisa que ele tem é uma pedra. Ele deita a cabeça naquela pedra por causa de uma coisa errada que ele fez. Por causa de uma atitude errada que ele fez. Ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha irmão. Ele tinha riqueza, ele tinha tudo. Por causa de uma atitude errada dele, ele teve que abandonar o barco. E aí ele está aqui no deserto sozinho. Mas o mesmo Deus que visitou Abraão lá em Gênesis capítulo 12, o mesmo Deus que visitou Isaac em Gênesis capítulo 26, é o mesmo Deus que vem visitar Jacó em Gênesis capítulo 28. E ele fala para Jacó: eis que o Senhor está em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai. Na verdade ele não era pai, ele era avô, né? Mas na Bíblia chamava de pai, questão de autoridade. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Por que olha que coisa interessante. Por que Deus fala assim: eis que o Senhor estava em cima dela? Está falando que o Senhor estava em cima da escada quando Isaac sonhou, quando Jacó sonhou, teve uma visão. Fala aqui, 28:12, fala assim: sonhou e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou Deus, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Por que ele está falando, que Deus está falando que ele é o Deus de Abraão, teu pai, sendo que na verdade Jacó era filho de Isaac. Mas Deus está falando: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Ele não falou que Isaac era pai de Jacó, mas Isaac era pai de Jacó. Por que ele não falou? Porque Abraão é o nosso pai. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Porque quando Deus promete lá em Gênesis capítulo 12, ele fala assim: eis que serão benditas todas as famílias da terra, por sua causa. Então Abraão, ele se torna o nosso pai. Você tem o seu pai aí, o seu Antônio, seu José, né? Se fosse Deus falando com você hoje, Deus ia chegar perto de você e falar assim: eis que eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Mesmo sabendo que você tem um pai que chama José, que chama Antônio, que chama Mário, ele ia falar: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Porque é Abraão que é o nosso pai. Você está entendendo isso? Que Abraão é o meu pai? Que Abraão é o seu pai?
por causa da promessa que Deus fez em Gênesis 12. E ele fala, agora que Abraão, aqui está Abraão, ele fala assim, agora, a partir de você, serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão é meu pai. Isso quer dizer o quê? Não importa onde você nasceu. Não importa a cor da sua pele. Não importa se você nasceu filho de um pedreiro, filho de um drogado, de um maconheiro, de um ladrão. Não interessa. Não interessa. O seu pai chama-se Abraão. A sua linhagem, a sua genealogia chega lá em Abraão. E aquilo que Deus prometeu a Abraão, em Gênesis capítulo 12. Por isso é importante você ler Gênesis capítulo 12, todinho. Porque todas as promessas que estão contidas em Gênesis capítulo 12, você tem por direito reivindicar de Deus. E pedir que se cumpra na sua vida também. O que Deus prometeu a Abraão? Deus disse, eu vou te abençoar. Eu vou engrandecer o teu nome. Pessoas vão ser abençoadas através de você. Você será uma bênção. Mas você também será bênção na vida de outras pessoas. Por isso que ele fala que Abraão é o pai. E todo pai, e todo filho tem direito a quê? Todo filho tem direito à herança. Tá entendendo? Todo filho tem direito à herança. Você tem uma herança para receber. Uma herança de bênção, de prosperidade. Você não tem que ser pobre. Você não tem que vender o almoço para comprar janta. Você não tem que ficar preocupada de não dar conta de cuidar da sua casa. Ficar preocupado com o governo. Ficar preocupado com a situação do governo, com a situação política. Não. Quem comanda a sua vida é o Deus de Abraão. Aquele que prometeu a Abraão. E prometeu para você também. Você está entendendo? O seu pai é Abraão. Gênesis 12, Deus promete a Abraão. Depois Deus vem em Isaac e fala assim, Isaac, não saia, não abandone o barco. Não abandone o seu casamento. Não abandone a sua família. Não abandone o seu emprego. Fica quieto aí. Ah, mas está dando tudo errado aqui na empresa. Fica quieto. Fica quieto. Deus, ele vai cumprir a promessa dele na sua vida. Deus falou com Isaac, fica quieto aí. Não desça ao Egito. Fica quieto aí que eu vou te abençoar aí. Aonde você estiver eu vou te abençoar. E depois Deus vai lá em Gênesis 28, em Jacó, e repete para Jacó a mesma promessa que ele fez em Gênesis capítulo 12. Depois você leia Gênesis capítulo 12 todinho. Leia Gênesis capítulo 26 todinho. Depois vai lá em Gênesis capítulo 28. Leia Gênesis 28. Se você não lê a Bíblia, eu já li a Bíblia 2 vezes. Se você nunca lê a Bíblia uma vez ou duas, ou seja lá o que for, leia Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 28. Porque ali estão todas as promessas de Deus para você e para sua família. Amém? Então essa é a minha palavra para você. Eu entrei aqui para trazer essa palavra para você, essa palavra de vida, de bênção. E eu quero deixar aqui Isaías capítulo 43, né? Conforme aqui nós lemos aqui no começo. Isaías capítulo 43, versículo 18. Já terminando aqui a live. Isaías 43, 18. Que diz, não vos lembreis do passado,
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Fique com essa palavra, que Deus vai fazer coisa nova na sua vida. Ele fez em Abraão, ele fez em Isaac, ele fez em Jacó, e agora chegou a sua vez de fazer uma coisa nova, de colocar um caminho no deserto. Se você entrou aqui, em alguma área da sua vida que está um deserto, Deus vai colocar um caminho nesse deserto para você, em nome de Jesus. Amém? Então, esta é a minha palavra para você, que você possa guardar essa palavra no seu coração, tá? E eu quero aproveitar aqui esse momento que nós estamos aqui. Eu vou orar por você agora, mas antes de orar, eu quero aproveitar aqui. Você que é de Belo Horizonte, eu sei que tem algumas pessoas que não são, né? A Maga não é daqui de Belo Horizonte, me acompanha já há um bom tempo. Mas você que é daqui de Belo Horizonte, domingo a nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo da Vitória, estará fazendo 25 anos de aniversário. E nós teremos ali uma festa, vai começar às 18 horas, né? Depois eu vou deixar aqui o endereço para vocês, aqui na live. Rua Demisa, número 210, bairro Vista Alegre. Quero te convidar para participar, vem se alegrar comigo, né? Eu esperei muito por essa bênção que Deus me deu, essa igreja que Deus colocou na minha mão para eu dirigir, um presentaço de Deus, né? Deus cumprindo a promessa dele na minha vida, promessa que ele tinha feito desde que eu me converti. E ali nós vamos comemorar. Vai estar fazendo 25 anos da igreja e um ano que eu estou ali na igreja, né? Na Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo da Vitória. Então, se você puder, venha se alegrar comigo nesse domingo, tá? Venha se alegrar, participar. O culto começa às 18 horas. Mas eu quero fazer aqui também um outro convite para você. Nós vamos começar dia 7 de setembro. Nós vamos começar 40 dias de oração às 5 horas da manhã. 40 dias, 5 horas da manhã. Nós vamos orar 7 minutos. Todo ano a gente faz isso. Às 5 horas da manhã, 7 minutos. Nós vamos estar orando. Para quê, pastora Amélia? Nós vamos começar no dia 13, na Santa Ceia. A nossa igreja, ela serve a Santa Ceia todo segundo domingo do mês. Esse mês vai dar dia 13 de outubro. Então nós vamos começar, eu vou deixar aqui o vídeo da campanha para vocês, da campanha Obed-Edom. Essa campanha Obed-Edom a gente faz ela todo ano também. É uma campanha profética que a gente faz todo ano, faltando 3 meses para o final do ano. Por quê? Essa campanha é baseada lá no livro de Samuel. A palavra de Deus fala que a arca do Senhor, eu não sei se eu tenho alguma aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma. Eu tinha uma aqui, mas eu acho que eu levei para a igreja. Você conhece aquela arquinha, né? A Arca da Aliança. A palavra de Deus fala que durante a campanha nós vamos estar explicando sobre o surgimento da arca e tudo que engloba, né? Sobre essa arca, né? A Arca da Aliança, onde que ela surgiu, por que ela surgiu. Durante a campanha, esses 3 meses, nós estaremos pregando lá na igreja e falando. E vamos estar falando também aqui, nós vamos estar orando todos os dias às 5 horas da manhã. Nós vamos entrar aqui na live, eu vou entrar aqui na minha página pessoal e também na página da igreja. E aqui é Templo da Vitória. E vou entrar aqui também todos os dias, a partir do dia 7 de outubro, às 5 horas da manhã. Eu vou entrar, não vamos ficar muito tempo. Eu vou entrar, vou ler uma palavra qualquer, um versículo, e nós vamos fazer oração. Vamos dar uma pequena palavrinha e vamos fazer oração. E vamos voltar para a cama e dormir, né? Então, essa campanha será 3 meses, de outubro, novembro e dezembro. Por quê? A gente faz ela todo ano.
Porque todo ano a gente precisa de milagre. Todo ano a gente precisa de bênção. Não é verdade? Todo ano. Aquilo que eu precisava o ano passado não é o que eu preciso esse ano. Então, a palavra de Deus fala lá no livro de Samuel que essa arca, ela vai seguindo várias trajetórias até que ela chega na casa de um homem chamado Abinadab, sacerdote. E aquela arca, ela tem ali uma simbologia. Onde aquela arca entra, ela vem para trazer vida. Ela vem para trazer solução. Ela vem para trazer resposta. Tá entendendo? Só que a palavra de Deus fala que aquela arca, ela entrou na casa de Abinadab. E Abinadab colocou aquela arca num canto e não valorizou a presença de Deus. É a mesma coisa, por exemplo, de você ter uma Bíblia na sua casa e você abrir a sua Bíblia no Salmo 91 e deixar ali na prateleira, deixar ali na sua estante, à beira da sua cama, ali sobre o criado. Você abre ali no Salmo 91 e deixa aberta ali. E aquela Bíblia está aberta ali durante 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você nunca nem leu o Salmo 91. Está ali aberta, tomando poeira. Foi isso que aconteceu com a arca. Ela representava a presença de Deus. E Deus determinou que onde aquela arca entrasse ia levar vida. Ia levar paz, ia levar saúde. Onde aquela arca entrasse, as pessoas iam vencer a guerra. Não importava qual guerra ela estivesse atravessando, a guerra seria ganha. Aonde a arca chegasse. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquela arca chegou na casa de Abinadab. Era um presente de Deus. Aquela arca entrar, que era a própria presença de Deus entrando naquela casa. Mas aquela arca, ela ficou ali 20 anos. E Abinadab e os filhos dele, a única coisa que eles faziam é ficar reclamando, é ficar murmurando, lamentando, metendo pau em tudo, reclamando de tudo, como muitas pessoas, que só sabem reclamar, lamentar, murmurar. E por causa disso, aquela arca ficou 20 anos e não aconteceu nada na casa de Abinadab. Mas a palavra de Deus fala lá no livro de 1 Samuel, que aquela arca foi levada pelo rei Davi para a casa de Obed-edom. E ali ela permaneceu durante 3 meses. E naqueles 3 meses, Deus mudou a história de Obed-edom e da família de Obed-edom. A ponto de, quando Davi, nós vamos estar pregando sobre isso, quando Davi, ele resolve buscar a arca, que ele pensou assim, eu vou buscar a arca. Quando ele vai buscar a arca e ele vai procurar a casa de Abinadab, de Obed-edom, ele não encontra a casa de Obed-edom. Sabe por quê? Porque aquela taberna, aquela casinha de pau a pique, aquela casinha toda arrebentada que Obed-edom morava, tinha se transformado numa mansão. Os animais começaram a dar cria novamente, as plantas começaram a nascer novamente, a água, os rios começaram a jorrar. E para onde que se olhava, se via a presença de Deus naquele lugar. Então nós vamos começar essa campanha. Nós vamos começar a oração às 5 horas da manhã, a partir do dia 7 de outubro. E a campanha nós vamos começar na ceia de outubro, no dia 13. O mesmo que eu estiver pregando lá na igreja, eu vou estar pregando durante a live nesses 40 dias. Às vezes eu vou fazer nós vamos fazer a live todo dia às 5 horas da manhã. E eu vou estar trazendo uma palavrinha falando sobre isso. Como que Deus vai mudar a sua vida. Faça um compromisso de estar comigo durante 40 dias. Orando às 5 horas da manhã. Você acorda, põe o relógio para despertar, acorda e ora. Tem alguma área na sua casa, na sua vida que está precisando da presença de Deus? Está precisando de uma transformação? Então faz esse propósito de entrar comigo nessa campanha. E nós vamos fazer essa campanha de Obed-edom outubro, novembro, dezembro, até o final do ano. Para Deus mudar a história da nossa vida. Né? Então, durante esses 40 dias nós vamos estar orando, profetizando. E até o final do ano nós vamos estar aí nessa campanha na igreja, falando
né? Depois, no meio da campanha, entra a campanha Jeová Jiré, que é uma campanha também que nós fazemos todo ano. Ela entra em novembro, né? E é só bênção, né? Então, eu quero nesse momento orar por você. Guarda aí. Dia 7 de outubro, às 5 horas da manhã. Você tem um encontro marcado comigo aqui na live. Dia 7 de outubro, às 5 horas da manhã. Ok? E a partir do dia 13, na igreja, nós estaremos fazendo o trabalho. E nós estaremos durante esses 40 dias trazendo aí sempre uma palavra para você. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, no nome de Jesus, meu Pai, nós te louvamos, te glorificamos por este momento que passamos aqui na Tua presença. Te agradecemos por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa tarde, meu Pai. Nós tomamos posse de Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, que diz: eis que farei uma coisa nova. Nosso coração está aberto, a nossa mente está aberta, meu Pai, para que o Senhor venha fazer coisas novas na nossa vida. Nós queremos e tomamos posse que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ó Deus, nesse final de ano, estamos já caminhando para o final do ano. Nós queremos te pedir que assim como o Senhor entrou na casa de Abinadab, o Senhor entra na casa de Obed-edom, o Senhor entra na nossa casa, meu Pai, e o Senhor mude a nossa vida, mude a nossa casa. Tudo, meu Pai, que está precisando de uma mudança, que o Senhor faça essa mudança, essa transformação. É o que nós te pedimos, meu Deus e meu Pai. E desde já, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu conto com você. Dia 7 de outubro, você entrar aqui na live comigo às 5 horas da manhã. Venha, convida outras pessoas, faça um sacrifício, faça algo diferente. Assim como Deus vai fazer coisa nova, uma coisa nova, faça você também uma coisa nova. Talvez você nunca fez um compromisso desse, de acordar às 5 horas da manhã. Ah, pastora, 5 horas da manhã é muito difícil. Faça algo novo. Se você quer uma coisa nova, faça coisa nova, né? Então, que Deus abençoe vocês. Vocês que entraram aí agora, que não assistiram, eu vou deixar a live salva aí, para que você possa ouvir essa palavra. Envie para alguém, convide alguém para estar conosco, convide alguém para fazer conosco aí esse propósito aí, dessa campanha Obed-edom, dessa oração na madrugada aí, amém? E já vai separando aí os seus pedidos de oração, aquele milagre, aquilo que você está precisando que Deus faça na sua vida, em nome de Jesus. Deus vai liberar essa bênção até o dia 31 de dezembro, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês.